Olá, pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais uma live do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, nesse processo intenso que tem sido o enfrentamento da pandemia da Covid-19 aqui no Distrito Federal. Hoje, em função do agravamento da crise sanitária que a gente vem acompanhando nos últimos dias, hoje completando 20 dias de abertura, né, de fragilização do isolamento no Distrito Federal, a gente está enfrentando um aumento significativo do número de óbitos e de contaminações no Distrito Federal. Nós, em conjunto com o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, o Setorial de Saúde do DF, aliás, sou Oswaldo Bonetti, coordenador do Setorial de Saúde do DF. Então, nós hoje estaremos debatendo frente a esse processo de agravamento da crise aqui no DF, a gente vai estar debatendo como o Distrito Federal vem enfrentando a pandemia da Covid-19 e o papel do SUS. Para tanto, a gente tem aí como convidados um conjunto de companheiras e companheiras com um histórico intenso de luta pela saúde pública, com conhecimento técnico aprofundado sobre a realidade do Sistema Único de Saúde e estudiosos e comprometidos nesse momento aí de crise com a situação sanitária do país. Antes de apresentar nossos convidados, em nome do Setorial de Saúde, a gente queria manifestar nossa homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras dos serviços essenciais que têm aí também se dedicado a cumprir com a sua missão, mesmo não podendo ficar em casa, cumprindo com o seu papel cívico aí de manter a estrutura necessária para a população estar realizando o isolamento social. E, em especial também aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, que cotidianamente têm honrado aí o Sistema Único de Saúde e mostrado para a população brasileira a importância desse sistema, a importância de a gente ter a universalidade, a solidariedade como marcas do nosso sistema público de saúde, que hoje se apresenta aí como uma referência internacional nesse enfrentamento, né? Mesmo num contexto extremamente desfavorável, com o governo federal, uma presidência da República que tem empregado ataques ao SUS desde sua posse, e nesse momento da pandemia revela, né, as garras, as faces mais perversas do projeto fascista, no negacionismo da pandemia, na tentativa de mascarar dados sobre o padecimento da população, que tem buscado cotidianamente colocar a população em conflito com as gestões estaduais e municipais e, assim, pregar o fim do isolamento social em prol dos interesses econômicos, em detrimento do valor da vida. E esses profissionais cotidianamente têm aí feito valer, né, o Sistema Único de Saúde, o direito à saúde da população brasileira. Não tem sido fácil para cada um e cada uma, a gente é cúmplice desse processo. Na data de ontem, no Brasil, nós chegamos ao triste recorde, né, de ter 200 profissionais de enfermagem, citando aí o exemplo da nossa categoria de enfermagem, que já foram a óbito nesse momento de enfrentamento, nesse processo de enfrentamento aqui no nosso país, né? Um recorde internacional que não era para ser assim se a gente tivesse um governo comprometido, um sistema único de saúde sendo fortalecido pela gestão federal, como se faz à ocasião. Também, em nome do companheiro Jair Reis, diretor do Sindicato dos Rodoviários, um militante histórico do Partido dos Trabalhadores do Paraná, a gente quer manifestar nossa solidariedade com todas as 365 famílias que tiveram, né, já no Distrito Federal, perdas de vidas de familiares nesse processo de pandemia. Então, eu sou um mero facilitador, eu quero, então, começar a apresentar os nossos convidados. A gente tem aqui com a gente hoje, saudar também os companheiros do Setorial de Saúde que estão participando com a gente, e todo mundo que está online acompanhando essa live pelo Facebook. A gente tem a nossa companheira Eliane Cruz, que é coordenadora do Setorial Nacional de Saúde do Partido dos Trabalhadores, assistente social, doutora em bioética e saúde pública.
o Heleno Correia Filho, que é um companheiro desse setorial de saúde, um cúmplice de várias batalhas, e aqui está presente com a gente, que é médico sanitarista, doutor em epidemiologia, diretor e membro fundador aí do Centro de Estudos Brasileiros em Saúde, do SEBS, um ícone aí do processo de reforma sanitária no Brasil, que deu origem ao nosso Sistema Único de Saúde. A nossa deputada distrital, Arlete Sampaio, que tem aí uma dedicação, uma vida de dedicação à saúde pública e à defesa do Sistema Único de Saúde, do SUS-DF, que vai estar aqui trazendo também para a gente o seu olhar e as iniciativas que tem, enquanto parlamentar, traçado para proteger a vida e a saúde da população do Distrito Federal. A Giovânia, que é nossa colega odontóloga, profissional de saúde, que hoje vem ocupando o cargo de presidenta do Conselho de Saúde do Distrito Federal, e o nosso querido amigo Berger, que é odontólogo também, doutor em Ciências da Saúde, e que acompanha tecnicamente esse processo também, nesse processo de enfrentamento, enquanto Fundação Oswaldo Cruz, aqui de Brasília. A gente combinou uma ordem das falas, pensando que para a gente olhar o cenário do Distrito Federal também é importante a gente ter uma contextualização do cenário nacional e também compartilhar as ações e formulações que o Setorial Nacional de Saúde do Partido dos Trabalhadores tem construído nesse momento. A gente convida para fazer, então, a primeira fala, a Eliane Cruz. Eliane, com você. Boa noite. Gostaria, primeiro, de agradecer o convite por parte do Oswaldo, né, o nosso coordenador do Setorial de Saúde do PT aqui do Distrito Federal. Cumprimentar a todos os presentes, Arlete, Giovana, Bege, Heleno, né, e também cumprimentar a direção regional aqui do Partido dos Trabalhadores, em nome do nosso companheiro Jaci Afonso. Veja, eu vou tentar colocar alguns elementos que eu acho que são bastante importantes hoje para que a gente possa analisar esses 100 dias, basicamente, né? Desde o primeiro caso, as primeiras informações da pandemia, dos casos no Brasil, até o dia de hoje, nós temos aí mais de 100 dias, né? Há uma aproximação aí de 1 milhão de casos notificados e imaginando que há uma subnotificação, então que a gente poderia ter aí até 10 vezes mais, né? Então a gente já estaria aí em torno de 10 milhões de pessoas infectadas ou contagiadas pelo Covid-19, as mortes, né? Que já passando de 45 mil, chegando a 46 mil, e essa é uma situação extremamente grave para o país, que a gente, em abril, ou, quer dizer, em fevereiro, março, olhava para a situação da Itália e se horrorizava, né, de 300 mortes, 400 mortes por dia. Agora, no Brasil, a gente já passa de 1.000 mortes por dia, chegando a 1.300 mortes por dia, e há uma pressão enorme sobre o que eu vou chamar de imaginário social, de tentar naturalizar essa situação. Então, quero trazer alguns elementos aqui que eu acho que apresentam e destacam bastante essa situação. Primeiro, o governo federal, até o momento, não fez, por exemplo, uma campanha sobre Covid-19. Talvez a gente não perceba, porque, às vezes, alguns governadores fizeram a campanha falando do isolamento, falando de uso de máscara, falando dessas situações, então talvez a gente não perceba isso, mas o governo federal não fez. Ou seja, isso é a maior expressão do quanto que o governo federal nega a pandemia e não dialoga com a sociedade sobre a situação de saúde que nós estamos vivendo. Todos os anos, né, nós temos as campanhas de combate à dengue, nós temos a campanha incentivando a vacinação, mas a gente não tem até agora uma campanha sobre o Covid-19. Então, essa é uma expressão bastante clara do quanto o governo federal se exime do debate sobre a pandemia. A outra questão é
o quanto que nós, nesse momento, estamos fragilizados do ponto de vista de apoiamento, né, a questões que seriam básicas, equipamento de proteção individual, testes, respiradores, né? Isso são elementos que deveriam estar estruturados na saúde pública, mas que a gente veio perdendo muita potência, principalmente depois de 2016, no governo Temer, agora com o governo Bolsonaro, que trabalharam para desativar, ou desarticular, ou desinvestir no nosso Parque Industrial Nacional. Então, hoje, a gente imaginar que para usar uma máscara a gente precisa importar, isso é para um país da dimensão do Brasil e para a capacidade que a gente já desenvolveu anteriormente em relação à nossa capacidade de produção, é extremamente desolador. Porque a gente tem que falar que é desolador, porque as filas por leitos de UTI e as necessidades de utilização de equipamentos de proteção individual, no momento em que isso não é fornecido, isso provoca maior contágio e, como disse o Oswaldo, começa a provocar mortes, né? Então, e a gente agora chega aí a mais de 100 dias da pandemia, sem teste, o acesso a equipamento de proteção individual baixo, os leitos de UTI, agora, com a interiorização da pandemia e a periferização da pandemia, começam a entrar em colapso, falta, porque nós estamos no Distrito Federal, mas, por exemplo, na Amazônia, as pessoas estão a 500 quilômetros de um leito de UTI, e a Covid já chegou lá, né? Então, essa é uma situação que acho que deixa todos nós muito preocupados. E aí chegamos ao isolamento. Se não há vacina, se não há medicação comprovada para o Covid-19, para que possa curar as pessoas, a solução, não é exatamente uma solução, mas a forma como todos os países vêm trabalhando para evitar que o contágio se alastre, para evitar as mortes, é o isolamento físico, né? E, no Brasil, isolamento físico, distanciamento, ou isolamento físico, ou isolamento social, distanciamento social, ou seja, vai até mudando de nome, porque há uma disputa basicamente ideológica em torno do isolamento social. Então, há um campo de disputas no Brasil que não quer o isolamento. Não quer porque acha que o isolamento vai trazer prejuízos à economia. E aí, eu pergunto, o que vale mais? A vida, a nossa vida, certo? Ou a taxa Selic, certo? Que baixa, sobe, certo? O que é que vale nesse momento? Então, para não assumir o apoio à sociedade, um apoio real, objetivo e efetivo no cotidiano, para que haja isolamento social, se estabeleceu essa disputa. E aí a gente tem muitas divergências, tem uma grande confusão, né? Porque se em outros países que a gente vem buscando informações, o Exército está cuidando, amanhã, depois vou dar esse informe, o Exército cuida do isolamento, mas também distribui cesta básica, certo? A gente teve o auxílio emergencial aqui, mas a primeira parcela do auxílio emergencial gerou filas e filas e filas em todos os nossos, aí nos bancos, em diversos estados do nosso país. Bom, o isolamento social, ou a falta do isolamento social, ela é a face mais nua e crua da exclusão social no Brasil. Então, por que não faz isolamento? Porque não importa a vida das pessoas que estão nas ruas. Se você tiver perdas de vidas de mulheres, de negros e indígenas, isso não faz falta para o capital. É por isso que o isolamento social é uma discussão de extrema dureza aqui no Brasil e é por isso que a gente está fazendo e sofrendo com essa questão cotidiana. Então, nesse debate, isso que eu gostaria de contribuir, terminando já a minha intervenção. Nós
a exclusão social é o debate da pós-pandemia. Depois dessa pandemia, a recessão, que já é forte hoje, será muito maior na pós-pandemia. Se nesse momento esse esforço ideológico de não investir no isolamento social, porque não quer investir recursos financeiros nessa sociedade que é a sociedade brasileira, se não quer valorizar a vida, isso será muito pior daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, com o aumento da recessão econômica, porque a recessão econômica não é por causa do isolamento, a recessão econômica é porque haverá recessão econômica no mundo, e aqui o Brasil já vivia essa situação muito antes da pandemia. Então, acho que hoje o nosso esforço é valorizar o SUS, defender o SUS, dialogar sobre o direito à saúde, trazer de novo o debate de direito à saúde e enfrentar o debate do pós-pandemia, dialogando sobre o conceito ampliado de saúde. Qualidade de vida requer tudo: emprego, educação, assistência social, que está super fragilizada no momento da pandemia, e, portanto, essa seria aqui a minha contribuição. Essa hoje é a minha maior preocupação, que é como a gente traz para os debates públicos a discussão da exclusão social e como é que a gente dialoga com essa população excluída para que ela passe a ter voz dentro dessa situação política que o país vive hoje, que é uma situação de genocídio, sim. Por fim, Oswaldo, o informe que a gente tem amanhã, nós temos um debate, Argentina, Cuba e Bolívia, para ouvir, eu depois posso passar, amanhã, 18 horas, Setorial Nacional de Saúde, Fundação Perseu Abramo e Fórum de São Paulo, com a Argentina, Cuba e Bolívia, para que a gente possa ouvir outras experiências em relação ao enfrentamento da pandemia na América. A pergunta é: proteção social e proteção à saúde. É possível evitar uma tragédia humanitária? Então, esse é o nosso debate de amanhã, que depois vou divulgar mais e convido a todos vocês a outras agendas, mas acho que a gente pode falar depois, mais ao final do debate. Agradeço muito aqui essa oportunidade. Falei. Obrigado, Eliane. Foi bastante disciplinada no tempo. Acho que a Eliane trouxe aí elementos que vão contribuir, inclusive, para a análise dos demais sobre a realidade do DF, né? Trazendo toda essa contribuição do quanto a desigualdade social, nesse momento, né, se revela significativa quando a gente vê uma doença que chegou pelo braço da elite no nosso país, e hoje a gente vê, olhando os dados do DF, o quanto a estrutural, o quanto Ceilândia, o quanto Paranoá, Planaltina vem sofrendo com a epidemia, né? E o SUS se faz importante não só nesse momento, que é essencial para a gente defender a vida, como no pós-pandemia também, porque com certeza, né, a determinação social da saúde vai estar aí presente em outros padecimentos também, né? Então a gente passa aí para o Heleno. Tudo bem aí, Heleno? Heleno Correia, do SEBS. Boa noite a todas e todos. Eu espero que o meu reencontro aqui com velhos amigos e companheiros da luta da defesa da vida e da saúde seja uma oportunidade para, em nome do SEBS, eu agradecer ao Setorial Nacional de Saúde do Partido dos Trabalhadores e o Setorial daqui de Brasília o convite. Eu estou aqui com uma assessoria intermitente do meu netinho, que poderá, de vez em quando, solicitar o aparecimento do Cocoricó na tela do computador, mas ele já concordou em deixar eu falar. E, assim, é um prazer aqui rever a Lete, o Antônio Alves, que são meus contemporâneos de faculdade, embora eu seja mais velho que eles, e dizer que é um prazer o reencontro numa situação tão difícil. Acho que nenhum de nós esperava, nos anos 70, se reencontrar no século XXI, em 2020, nessa situação. Nenhum de nós, acho que jamais se viu nessa projeção da situação que estamos hoje aqui. E cada um de nós, nas suas trajetórias, aqui como eu conheci já a Eliane Cruz como pessoa respeitável no Conselho Nacional de Saúde, com toda uma história, uma trajetória na área de saúde pública, na defesa do SUS,
nenhum de nós se via nessa situação que nós estamos, nem muito menos numa pandemia semelhante à da gripe espanhola ou de algo que aconteceu em tempos remotos, que a gente pensava que lá no início do século XX ocorreu com nossos antepassados. Acho que nós não tínhamos essa visão. Eu, sinceramente, com todas as visões pessimistas que se passaram para quem viveu os anos 70, o final dos anos 70 e 80, não tínhamos essa perspectiva, né? E acho que cada um está fazendo o seu melhor. Eu vim reencontrar aqui o setorial do PT em Brasília, trabalhando com afinco na questão da saúde, engajado na defesa do SUS. Vim reencontrar o pessoal do Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, que hoje eu represento, coincidentemente, porque tenho vínculos com o pessoal que fundou o SEBS, e a minha presença na diretoria é quase que um retorno à luta do início da fundação do SEBS, quando ele foi fundado em 1976. Então, a gente está aqui com essa situação, que eu estou querendo fazer o contexto. Eu fiquei um pouco temeroso, assustado, quando vi vocês comentando que esperavam uma conjuntura nacional ou internacional da pandemia. Eu acho que a Eliane já fez essa conjuntura. E ela sabe, como ela pontuou, é uma questão de luta de classes e de conflito em que a população pobre, trabalhadora, as mulheres negras e os indígenas são descartáveis. Porque num mundo cujo progresso financeiro não depende mais da essência do trabalho humano e tudo se replica em dinheiro rolando de banco para banco e de bolsa de valores, as pessoas não têm valor, né? A vida não tinha valor na época das guerras, nas guerras que ocorreram no século passado, e não tinha valor agora, mais recentemente, nas disputas coloniais com os países que ainda estão enfrentando um colonialismo muito forte e agressivo, com guerras, como a gente diz, subterrâneas, que ninguém dá notícia delas, né? A guerra subsaariana, a guerra no Sudão, a guerra no Congo. Para nós são notícias que chegam, assim, às vezes como vírgulas, num texto imenso que a gente não sabe quantas vidas de gente estão sendo desperdiçadas e quantas vidas humanas estão sendo consumidas nesse processo. Então, a nossa conjuntura é de surpresa, despreparo, e tudo que a gente estudou em saúde pública, se olhar nos manuais, não serve para isso. A gente tenta aplicar a questão do controle de danos, e ontem eu estava ouvindo numa reunião que eu queria que todos aqui soubessem. Eu tive o privilégio de participar em nome do SEBS de uma reunião com tanta gente, de tantas instituições de saúde e da militância política brasileira, como eu só vi reunidas antes, fisicamente, presencialmente, do que se repetia nos anos das campanhas de direta já. E a gente tinha a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Abrasco, a Fundação Oswaldo Cruz, uma série de instituições também envolvidas, vamos dizer, no ramo educacional, científico e de produção de conhecimento para a saúde pública, que, de certa maneira, é até um mau presságio, porque quando você consegue juntar tanta gente, é porque alguma coisa de grave está acontecendo, né? E esse grave é isso, nós estamos morrendo. Eu acabo de receber aqui a notícia da morte de 2 lideranças indígenas do meu tempo, né? O Paulinho Paiacã e o Macuxi, que são lideranças que a gente ouve com respeito desde quando eles eram jovens líderes indígenas nos anos 90. Essas pessoas morreram de Covid. Isso é irreparável, isso é irreversível. E no contexto internacional em que pode se matar e pode se deixar morrer, o atual governo brasileiro é apenas uma expressão dessa excrescência, dessa coisa assassina e tosca desse pensamento. Pode até se dizer que ele trabalha no sentido de destruir o Estado, de destruir o Ministério da Saúde, destruir o Sistema Único de Saúde, e faz isso com a enorme voracidade, apenas, vamos dizer, com a competência de quem sabe que se existe alguma coisa, ele está lá para destruir. E ele já falou isso, né? Que ele não veio para organizar nada, não veio para trabalhar, ele veio para destruir. Ele está fazendo isso, e o atual ministro da Saúde está fazendo isso, e os 30 ou 40 militares no Ministério da Saúde estão fazendo isso. Até hoje ecoou nas redes aí uma notícia de que eles intimidaram os funcionários civis com a Lei de Segurança Nacional. Então,
Eles vivem fazendo isso, desde o golpe do Mr. Fora Temer, que eles vasculham as redes sociais para saber quem eles vão atingir, com chantagem, com pressões, se é funcionário público e se depende de salário do governo. Eles apenas estão declarando isso agora, mas eles estão fazendo isso desde 2016, imprimindo páginas de Facebook, imprimindo poemas que funcionário coloca numa rede social, como isso sendo a fonte da chantagem. O lema dessa situação, que é uma situação que nos remete à época que nós tínhamos 18 anos, é que eles são chantagistas, assassinos, e eles não se incomodam que alguém morra de Covid. Aliás, eles ficam muito contentes de que grande parte da população venha a morrer de Covid, porque entre as mortes estarão contando as pessoas que eles não querem que a Seguridade Social dê apoio e concentrarão mais dinheiro na mão de quem rola dinheiro em banco e bolsa de valores. Esse é o objetivo deles. Agora, nós temos uma conjuntura nacional mais dura, em que os donos e grandes acionistas do Bradesco, do Itaú, do Santander, dos bancos particulares que estão aí, estão mascarados atrás de milicos fardados e de outras pessoas que executam essa função de bate-pau. Porque o governo dá as caras, mas quem de fato manda são os banqueiros. Quem de fato coloca essa conjuntura em que pode morrer preto, mulher, indígena, pobre, trabalhador e que anda de ônibus e metrô, são eles, são os donos de banco que estão fazendo isso. E eles acabaram de receber o filé mignon de 1 trilhão e 200 milhões de reais, numa situação em que está se ridicando o pagamento da Bolsa Miséria, que agora está sendo paga, desse auxílio emergência de R$600, que era para ser de R$200, né? E a população pobre desinformada fica muito agradecida de receber R$600, sem sequer saber que não era para ser 600, era 200. Né? Então, essa conjuntura nossa, ainda relatando a reunião de ontem, com grandes pesquisadores da área de epidemiologia, com gente que trabalha em imunobiológico, gente que projeta genoma, gente que persegue a genômica de vírus há 20, 30 anos, é dizer o seguinte: chegou uma hora em que a gente não tem mais força para fazer um governo paralelo, porque um governo paralelo, para poder executar e ter propostas positivas para a população entender, teria que ter uma estrutura mínima de divulgação dessas propostas, e nós não temos. Eles dominam as redes de televisão. Quem não é a favor dos banqueiros, né? Então, no caso da Rede Globo, que não está com o governo, ela está com os banqueiros, ela quer o Guedes no governo para continuar fazendo o que eles estão fazendo. E a única saída hoje que nós temos é fazer, ao mesmo tempo, uma propositiva política, dizer, olha, esse governo teria que ser outra atitude dele, distribuindo dinheiro através de bônus da pandemia para as populações pobres, tornando permanente a renda básica cidadã, e não apenas um auxílio de 3 meses, né? Colocando a renda cidadã mínima, que está inquestionavelmente necessária nesse momento, que as pessoas vão morrer e passar fome sozinhas em casa, porque o isolamento é um imperativo para ficar vivo, e quem fica sozinho tem que comer. E quem não pode comprar, não come. Né? Então, a população está entre a cruz e a caldeirinha. Se ela fica em casa, morre de fome. Se ela sai para trabalhar, ela morre de Covid. É esse o destino que está se dando à população. Para evitar isso, tem que ter a renda básica cidadã, tem que haver o bônus da pandemia. Até vou ler para vocês aqui um pequeno texto que está sendo discutido por esse fórum de pesquisadores, que é a emissão de bônus de pandemia a fundo perdido, com reposição de 80% dos salários e lucros cessantes das pequenas e microempresas com menos de 50 empregados, e empréstimos de largo prazo, 18 meses ou mais de carência, para grandes empresas que não demitam seus empregados. Só com bônus estatal, a pandemia será contida com operação contínua dos serviços essenciais de segurança, saúde, transportes, mecânica e logística. Essa definição do que é essencial também é essencial, fazendo redundância, né? E isso a gente tem dificuldade de passar essa mensagem para a população, porque todo mundo acha que é essencial alguma coisa. Mas se nós não definirmos que o essencial é segurança, saúde, transportes, mecânica e logística, não fica ninguém. Todo mundo vai achar que cabeleireiro é essencial, porque o cabeleireiro precisa comer. Se ele não recebe bônus, ele tem que abrir o cabeleireiro, né? E uma nota que eu acho que talvez não saia escrita em nenhum manifesto de muitas instituições, mas num partido político como o PT talvez ela tenha eco, que segurança não é adquirir material para repressão política das polícias militares,
contra manifestações de massa como gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral, balas de borracha e carros blindados. Segurança é contenção de danos e crimes individuais ou coletivos contra populações desarmadas e os bens públicos. Essa definição de segurança, desculpa, eu sou um epidemiologista, um médico, eu não devia estar me metendo nesse ramo, mas o SEBS me obriga, porque no fórum dessas pessoas, o que está acontecendo é que está todo mundo tão chocado e tão impactado com a realidade que está sendo vivida hoje, 45 mil mortes, é quase tanto que os norte-americanos perderam em 5 anos da Guerra do Vietnã, dos soldados americanos mortos, porque eles mataram mais de 2 milhões de vietnamitas. Mas a possibilidade de compreender, sem que a gente diga que tem que haver um bônus de pandemia, nos tira a possibilidade de fazer uma intervenção política. E eu acho que um partido político é o melhor momento, o melhor fórum para pensar essa questão. Por isso que eu resolvi abrir aqui nessa live. E várias outras questões, eu vou finalizar rapidamente para não monopolizar o tempo, que foram preocupações do fórum que eu também estive ontem, com essas pessoas que são pesquisadores, professores. Primeiro, o Brasil fala em sair da OPAS e da OMS, isso é um genocídio, porque todo mundo que depende, que é vulnerável ou que é inocente, e que depende de insumos internacionais para populações que dependem de indicação para hemofilia, hepatite, antirreumáticos, fatores de coagulação para hemofílicos, quimioterápicos para tratamento de câncer de alto custo, chegam no Brasil pela facilitação da compra da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, que é uma compra coletiva. Se o Brasil, com esse louco desse ministro do Itamaraty e esse milico que está como ministro da Saúde, apoiarem a saída ou produzirem a saída do Brasil dessas organizações multilaterais, eles estão fazendo morrer as pessoas que dependem dessas medicações, inclusive crianças que dependem hoje de tratamento de tuberculose multiresistente, porque o medicamento não é produzido aqui, ele vem de fora, vem a alto custo, e se não faz uma compra multilateral, as pessoas aqui vão morrer. Então, aquilo que o SUS vinha fazendo desde 1990, que é fornecer essas medicações para as pessoas, independente delas serem de classe A, C, D, E, ou serem trabalhadoras, ou serem de classe média, porque ninguém tem como pagá-las, isto vai interromper. E o Brasil está sendo forçado a entrar, não mais na morte do Covid, mas na morte da falta de insumos para tratar quem antes sobrevivia, ou quem sobreviveu dos anos 90 e dos anos 2000 vai morrer agora, porque esses loucos querem interromper. A outra coisa é a desestruturação do SUS, a criação das divisões de segurança interna, outra vez, que aconteceu com o general Etchegoyen, ainda com a Dilma no poder, quando Dilma foi emparedada no Palácio da Alvorada, sem poder sair, com bloqueio militar das 2 estradas que levavam ao Palácio, por esse general que é amigo dos produtores de armas no Rio Grande do Sul, que são os nazifascistas sionistas israelenses, que têm indústrias que trazem armas de Israel para o Brasil, botam no Rio Grande do Sul uma plaquinha dizendo que é made in Brasil e exportam para as guerras na África. Então, esse é o que está ocorrendo hoje. E a ausência de compromisso, qualquer compromisso, como a Eliane já falou, e eu termino por aqui, com vigilância e controle da epidemia. Esses pontos de preocupação não são pontos nem de preocupação, são pontos de espanto, são pontos de terror. É esse o terror que pesa sobre a nossa cabeça como idealizadores de alternativas políticas, econômicas e sanitárias. E com esse panorama, eu não pretendo traduzir uma conjuntura nacional, isso é planetário, a Eliane também deixou isso claro, mas nós temos que pensar como povo, como organização política, como partido político, que há uma necessidade de intervir concretamente. E aí volta ao ponto inicial. Sem bônus da pandemia para impedir que as pessoas sejam demitidas e morram de fome, nós vamos ter uma mortandade inevitável, como já está aumentando na periferia de todas as cidades e agora, inclusive, no interior. E não é só no Amazonas, não. Em São Paulo, nas pequenas cidades, que tem 10 mil pessoas, está morrendo gente. E antes o pessoal achava que a Covid não chegaria lá. E São Paulo é um dos estados de densidade populacional mais intensa do país, né, na área. Então, eu termino aqui em nome do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, peço desculpas por ter me alongado demais, e
essa intervenção acho que merece mais ouvir, da minha parte, quero ouvir vocês e ter o privilégio de estar aqui num painel com companheiros, colegas, lutadores pela saúde, pelo SUS e pela liberdade democrática, como tem a tradição no Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado. Muito bom, Heleno. Obrigado. Você iniciou dizendo que não ia fazer, mas fez mais do que trazer uma contribuição aí para a análise nacional, também trazendo as estratégias necessárias, né, para além do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, porque é uma crise sem precedentes e que a gente precisa não só de uma rede solidária, mas de uma ação intersetorial para a gente dar sustentabilidade para o nosso povo e garantir todas as vidas, né? Destacando também aí a desigualdade novamente no padecimento, né? Que no Distrito Federal também, com certeza, os companheiros que seguirão falarão também a situação dos apenados aqui, né? Dentro desse contexto que todas as vidas importam, aqui no Distrito Federal traz dados muito entristecedores para a gente, né? Queria saudar a companheira Nazaré, que está aí com a gente, a Rosilane Correia, também uma defensora aí dos direitos e militante da educação, com certeza vai contribuir no debate também, trazendo o olhar intersetorial, e tem sido uma lutadora pelo isolamento. Nosso presidente Jaci Afonso, do Partido dos Trabalhadores, que eu não saudei no início, mas que está desde o início com a gente, que foi um estimulador para a gente estar realizando essa live e que vem aí liderando o nosso partido e desenvolvendo um conjunto de ações, não só de formulação, de análise crítica, como também de ações de solidariedade, construção de redes nesse momento de enfrentamento, né? Com certeza, Jaci, se puder, aí, vai se manifestar depois também com a gente. Então, agora a gente vai ouvir nossa deputada distrital, Arlete Sampaio. Com você, Arlete. Que bom que o Neto contribuiu, né? Desculpa, Arlete. Em breve, entre Cocoricó e live sobre o sistema de saúde, com certeza, quem sabe, teremos um futuro sanitarista aí pela frente. Pois é, o Igor está aqui conosco. Bem, boa noite a todos e a todas. É muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Nosso querido Heleno, quanto tempo atrás a gente conviveu aqui na Universidade de Brasília. Os demais companheiros que estão compartilhando conosco essa live. Vou começar diretamente falando da situação de Brasília, que é a minha missão hoje aqui. Bem, em primeiro lugar, é preciso destacar que o Distrito Federal tem características muito distintas dos estados brasileiros. É uma unidade federada singular, como diz a nossa Constituição. Nós temos o privilégio de ter uma capacidade instalada, uma rede pública de saúde expressiva, coisa que não é verdade na maioria dos estados brasileiros. Essa rede pública expressiva, ela teve momentos gloriosos de apoio para poder ela se aperfeiçoar cada vez mais, como na época em que governamos o Brasil de 95 a 98 e recentemente no governo Agnello, quando a gente pôde impulsionar, fazer reformas, criar as UPAs, criar CAPs, etc., né? E, sobretudo, desde o governo nosso de 95 a 98, que a gente inaugurou aqui em Brasília a experiência de atenção primária em saúde com as equipes do Saúde em Casa, né? E depois a gente generalizou para o país como equipes de me deu branco aqui na minha cabeça agora. Mas a equipe que atua na área de assistência básica de saúde, né? Então, veja bem. Saúde da família. Saúde da família. Saúde da família. Equipe da saúde da família, isso aí. Então, veja bem, e outra característica importante de Brasília é que nós somos uma região centralizada. Nós não temos municípios, etc. E tal. Nós temos uma Secretaria de Saúde para todo o território, então ela tem uma capacidade de atuação muito maior do que tem os demais estados brasileiros, né? Essas duas características marcam as diferenças que a gente vai ter agora, que a gente vai falar agora com relação à situação da Covid aqui em Brasília. Hoje, em Brasília, nós alcançamos 28.521 casos confirmados, são 1.380 de ontem para cá, né? São 379 mortes, 14 a mais de ontem para cá. A Covid-19, né, o novo coronavírus, chegou aqui em Brasília por pessoas que tinham dinheiro, que podiam tirar férias na Europa,
podiam viajar, podiam passear, e também pela comitiva presidencial do Bolsonaro. Essa comitiva, 26 pessoas que foram a Miami e vieram para cá infectadas, né? E essas pessoas que vieram de fora. Então, primeiro, nós tivemos casos aqui no plano piloto, na Asa Sul, no Sudoeste, né? E hoje nós temos assistindo uma expansão fantástica do vírus por todas as cidades do Distrito Federal, todas elas, com algumas situações bastante delicadas, como é o caso, por exemplo, do Complexo Penitenciário da Papuda, né? Que já teve 2 detentos mortos e um policial penal também morto. Nós temos quocientes de incidência altíssimos em algumas regiões, como é o caso, por exemplo, da Estrutural, né? Nós temos um quadro dramático na Ceilândia, que já soma mais de 3.593 casos, com, até ontem, 81 mortes, né? Então, há uma situação de propagação ainda do vírus em Brasília. O governo do Distrito Federal começou acertadamente a fazer o isolamento social muito precoce aqui em Brasília. E ele fez isso não apenas porque ele queria fazer com que a nossa curva se achatasse, mas porque ele sabia das precariedades da rede pública de saúde. Então, ele precisava conter um pouco a propagação para poder melhorar um pouco a situação da rede pública, comprar equipamentos de proteção individual, providenciar melhorias das UTIs, etc. e tal. Então, a gente realmente teve um achatamento importante da curva. Nós tivemos momentos aqui em Brasília em que o isolamento social chegou a 60%, né? Mas aí o governo... E aí nós tivemos todo o tempo, né, o papel ridículo que prestou o governo federal, né, em fazendo as inserções aqui na cidade, visitando feiras, etc. e tal, indo comer pastel não sei aonde. Tudo isso estimulava as pessoas a abandonarem o isolamento social. E o governo do DF não fez nada contra isso, contra as manifestações antidemocráticas na esplanada do Ministério e em outros cantos, contra as aglomerações que o próprio presidente propiciava, né? Contra aquele alojamento que se montou ali, acampamento que se montou na frente do Congresso Nacional, demorou para que ele tomasse atitude. Ao mesmo tempo, o mesmo que está acontecendo no resto do Brasil está acontecendo aqui. Houve uma precipitação no sentido da reabertura, da redução das restrições sociais, né? Das restrições sanitárias, para que evitasse que as pessoas se contaminassem. O que aconteceu aqui? A Organização Mundial de Saúde o primeiro item que eles colocam para poder reduzir as restrições, isolamento social, é o quê? É que tenha o controle da propagação do vírus. Aqui não temos esse controle ainda, e o governo já decidiu abrir um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, a Organização Mundial de Saúde propõe que se pode até pensar em reabrir alguns serviços com um intervalo de 15 em 15 dias, e fazendo uma análise. Qual foi o efeito que essa abertura produziu na propagação do vírus? Aumentou, não aumentou? Como é que faz? O governo aqui não atendeu a essa proposta da Organização Mundial de Saúde. Então, abriu uma série de coisas ao mesmo tempo. E aí nós estamos vendo o crescimento importante da propagação do vírus, né? Com mais mortes e com, inclusive, vários estudos, inclusive da nossa equipe aqui da Secretaria de Saúde, mostrando que nós teremos, com certeza, porque houve uma redução muito grande do isolamento social. Nós que chegamos a atingir 60% de isolamento social, hoje nós estamos com menos de 40% de isolamento social. Em algumas cidades, como Estrutural, por exemplo, nós chegamos a 27% de isolamento social. E é evidente que esse índice faz com que você antecipe o pico da pandemia aqui em Brasília e aumente a previsão, né, do número de mortes aqui no Distrito Federal. A gente sabe que ainda não temos nenhum controle, né, sobre essa propagação. E, entretanto, tudo isso está aberto. E se nós formos hoje em qualquer cidade, a gente vai assistir a aglomeração enorme nas cidades. O protocolo que foi constituído entre o governo e os chamados setores produtivos
para que houvesse essa reabertura, esse protocolo não está sendo seguido. Por exemplo, era necessário que todos os comerciários do shopping, por exemplo, fizessem testes. Nem todos fizeram. Nem todos fizeram teste. E estava previsto que de 15 em 15 dias esses testes seriam repetidos. Isso não está acontecendo. Né? Está acontecendo aglomerações, né, em vários cantos do Distrito Federal. E não há fiscalização. Não há qualquer fiscalização. Então, as coisas estão acontecendo como se tudo fosse natural, como se nós estivéssemos em plena normalidade. E a normalidade está revelando o quê? Uma quantidade crescente do número de casos e uma quantidade crescente do número de mortes no Distrito Federal. Nós temos uma situação em que, hoje, em Brasília, nós temos na rede pública e na rede contratada, porque o governo, além de ampliar o número de UTIs da rede pública, ele contratou também a quantidade significativa de UTIs da rede privada. Nós temos uma ocupação hoje são 408 UTIs privadas ou públicas ou contratadas que são destinadas à Covid-19. Dessas, nós temos 273 pessoas já ocupando essas UTIs. Portanto, uma ocupação de 66,91%, o que, obviamente, demonstra a necessidade urgente do governo ampliar ainda mais. É evidente que não são todas as UTIs da rede pública, não é? Há uma parte das UTIs reservadas à Covid, é evidente, porque há outras patologias que precisam de UTIs também. Na rede privada, que tem mais ou menos 500 UTIs, a rede privada tem em Brasília, 214 leitos de UTI estão reservados à Covid, sendo que esse número varia. Às vezes sobe um pouco, diminui um pouco, a depender da demanda. Então, são 167 pacientes que estão hoje internados em UTIs, representando 78,5% das UTIs em disponibilidade. O governo iniciou uma testagem, né, que talvez nós sejamos a unidade federada que tem o maior número de testes realizados per capita, né? Nós já realizamos aqui 185.270 testes sorológicos, né, testes rápidos, dos quais se detectaram 6.715 pessoas positivas, e até o dia 16 de junho foram feitos 30.063 testes RT-PCR, que é o teste molecular, né, com 16.675 casos confirmados. Né? Então, essa é a situação. A gente, na Câmara Legislativa, o que a gente tem feito lá? Primeiro, nós criamos uma frente parlamentar em defesa da vida no contexto da Covid-19. Essa frente parlamentar da qual eu sou presidente, ela tem lutado lá dentro para ampliar os recursos para a saúde. Cada vez que chega um projeto do Executivo para que se faça alguma coisa, suplementação que o governo quer fazer em uma área ou outra, a gente briga para ter uma emenda para destinar recursos para a saúde. Né? A gente tem destinado emendas parlamentares também para a saúde. E a gente tem fiscalizado as ações do governo. Então, nós já fizemos live com o subsecretário de Vigilância Sanitária, que é um excelente epidemiologista que veio do Ministério da Saúde para cá, que é o doutor Eduardo Age. Né? A gente fez uma live com ele, a gente tem mantido contatos permanentes com o doutor Eduardo, no sentido de acompanhar as medidas que estão sendo realizadas pelo governo. A gente tem feito, inclusive, reuniões na Câmara Legislativa presenciais com a equipe da Secretaria de Saúde para cobrar. Olha, nós recebemos denúncia de que tem equipes em tal lugar que ainda estão sem equipamento de proteção individual. O que é que vocês estão fazendo para adquirir? Vocês não estão dando as máscaras adequadas ao pessoal. Como é que é? Entende? Então, a gente faz essa pressão permanente, como também, a partir da Câmara Legislativa, da Comissão de Direitos Humanos, nós constituímos uma força-tarefa que participa o Conselho de Saúde do Distrito Federal, a Ordem dos Advogados, Conselho Regional de Medicina, o Corém, né? Várias entidades fazem parte, a OAB, fazem parte dessa força-tarefa. Ela tem se deslocado para as diversas unidades de saúde para constatar em loco o que está acontecendo,
por exemplo, vai inaugurar ali o hospital de campanha no Mané Garrincha. A equipe vai até lá, ver como é que está funcionando. Realmente existem os leitos, realmente existem os leitos de UTI, não tem UTI, mas tem assistência ventilatória, como é que é, entende? Então, isso tem sido feito a partir do trabalho que a Câmara Legislativa tem feito. Na primeira vez que nós fundamos a nossa frente, nós fomos fazer uma visita à sala de situação que o governador criou lá no Palácio do Buriti para acompanhar a situação da Covid. E lá na sala de situação, a gente viu quais eram as projeções que eles faziam para a situação da Covid-19 no Distrito Federal. E eles estimavam que o pico da pandemia fosse no meio do mês de julho, e que até lá haveria necessidade de 695 leitos de UTI, e eles projetavam a construção de 827 leitos de UTI. Isso, evidentemente, não está acontecendo, nem vai acontecer. A gente não está vendo movimentos no sentido de alcançar esse número de UTIs aqui em Brasília. E essa abertura irrestrita de tudo tem feito aumentar a propagação, vai fazer com que a curva deixe de ser menos achatada, vai antecipar o pico da pandemia, com certeza, e a gente está brigando agora para que o governo possa incrementar a possibilidade de ter mais leitos de UTI. Então, hoje mesmo, nós temos um incremento de alguns leitos de UTI que não estavam antes previstos, 6 leitos no Agarram e 20 leitos no Hospital Regional de Santa Maria, que não estavam ainda computados até ontem na estatística do governo do Distrito Federal, mas, quer dizer, ainda é pouco para aquilo que nós esperamos que vai acontecer. Hoje, a própria Subsecretaria de Vigilância Sanitária estima que a gente vai ter um número bem mais expressivo de casos confirmados aqui em Brasília e também um número bem mais expressivo de mortes, exatamente porque a nossa atenção primária à saúde ainda foi muito sucateada nos últimos tempos. A gente não tem equipe suficiente para fazer o acompanhamento das pessoas no domicílio. A gente poderia controlar muitos dos casos a partir dessas equipes de atenção primária, isso não está acontecendo parcialmente apenas, e também nós não estamos tendo fiscalização do governo para evitar essas aglomerações. Então, esse é o quadro da situação aqui em Brasília, e a gente continua lá na Câmara Legislativa brigando para ouvir a secretaria, para chamar o secretário, para a equipe prestar esclarecimento a gente dos problemas. A gente tem recebido inúmeras denúncias das pessoas, às vezes, agora mesmo, ontem eu recebi denúncia de um acampamento do MST, que tem pessoas com Covid, eu passo imediatamente isso para a Subsecretaria de Vigilância Sanitária, já foi uma equipe lá para fazer teste nessas pessoas que estão acampadas. Então, é assim que a gente está trabalhando, a gente funciona meio como que um intermediário entre o governo e a sociedade. Tudo que chega até nós, a gente encaminha para o governo, reivindicando que aquelas coisas sejam resolvidas. Então, essa é a situação aqui do Distrito Federal. Eu penso que a gente ainda tem uma situação mais confortável do que o resto do Brasil. A gente tem cobrado demais do governo para que resolvesse o problema dessas aglomerações provocadas pelo Bolsonaro. A gente chegou a entrar na Justiça, eu e o Chico, na Justiça Federal, para que a Justiça impedisse essas aglomerações e esses atos antidemocráticos. Depois, 8 partidos de esquerda e centro-esquerda aqui do Distrito Federal entraram com a representação do Ministério Público também para fechar aquele acampamento lá dos 300 do Brasil, e também para impedir as aglomerações, impedir os atos antidemocráticos. Isso fez com que o Ministério Público tomasse conhecimento e realmente fizesse uma gestão nesse sentido, encaminhar, inclusive, ao Tribunal de Justiça para que determinasse esse tipo de coisa. O tribunal, infelizmente, nunca deu qualquer posição, mas isso progrediu, o Ministério conseguiu fazer com que isso fosse visibilizado e, finalmente, em função desses ataques que aquele grupo fez ao Supremo Tribunal Federal, a gente viu o governador se mexer, e acabar o acampamento e agora até prender algumas pessoas que estavam metidas nesse negócio. Então, eu acho que tudo isso é muito importante da gente perceber. Eu acho que a gente está
numa situação ainda em Brasília difícil, né? Eu acho que a gente tem que brigar mais para que as pessoas possam ter o melhor atendimento possível. Uma coisa importante para nós que somos médicos sanitaristas é que a gente tem, talvez, um dos menores índices de letalidade do Brasil, até porque tem alguma assistência ainda, né? Então, nós estamos em torno de 1,7% de letalidade aqui, então, o que é bom, porque queremos preservar isso, né? Se continuar crescendo e a gente não tiver capacidade de atender as pessoas, não só em termos de UTI, mas também de atender as internações nos hospitais, em diversos hospitais do Distrito Federal, evidentemente que isso vai mudar, né? É evidente que isso aí é a média, né? Em alguns lugares é muito maior, no lugar onde tem gente mais pobre, nós estamos tendo um índice de letalidade muito maior do que isso, né? Então, é isso, gente, que eu queria falar inicialmente. Só para terminar, porque eu fico aqui com a língua coçando para falar da conjuntura nacional também, eu vou falar só um dado, que eu adoro falar esse dado, porque eu acho que é a maneira mais clara de a gente mostrar o absurdo que é esse governo federal. O Bolsonaro, como bom eugenista, né, ele defende a tese da imunidade de rebanho, né? Ou seja, que todo mundo se infecte, que morra quem tem que morrer, e que nós tenhamos aí, portanto, 70% da população imunizada, o que vai dificultar a propagação do vírus. Essa é a tese dele. Aí façam as contas. Nós somos 210 milhões de brasileiros. Se 70% for infectado, nós teremos 147 milhões de brasileiros infectados. Se a taxa de letalidade for 1%, nós teremos 1.470.000 brasileiros mortos. É isso que ele quer, a gente tem que mostrar esses dados para as pessoas entenderem. Esse cara não está nem aí para a vida das pessoas. Como um bom sociopata, ele quer mais é que os vulneráveis desapareçam, né? Então, eu penso que a gente tem que fazer esse debate na sociedade. Eu acho que o fato do PT ter construído uma rede de solidariedade que está ajudando as pessoas com cestas básicas, com material de limpeza, etc. e tal, permite ao partido estar dialogando com essas pessoas. E isso que o partido está fazendo era o que o governo deveria estar fazendo. Por último, o governo aqui aprovou uma renda também emergencial de R$ 408 reais, e a estimativa era de atender em torno de 28 mil famílias, e até agora 6 mil famílias tiveram acesso. Porque é evidente que, como já disse o Heleno, como já disse a Eliane, o combate à pandemia não se faz apenas com atenção à saúde, mas é preciso atenção à saúde, assistência social, apoio aos pequenos empresários, microempresários, apoio às pessoas que ficaram desempregadas, né? Então, na assistência social é um drama. Nós estamos tendo uma performance ridícula da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui. As pessoas reclamam que as cestas demoram para chegar, chegam menos coisas, menos itens do que deveria ter, não é? E além de criticarem que alguns dos itens são vencidos. Nós temos destinado também recursos para assistência social, para poder adquirir medicamentos. Fizemos uma pressão brutal no governo para ter assistência às pessoas em situação de rua, que não tinham. Aí arranjaram ali um jeito de atender essas pessoas no autódromo, servindo comida estragada para as pessoas, uma coisa absurda, né? Mostrando que a assistência social realmente aqui está muito ruim mesmo, não está atendendo as pessoas como deveria atender. Nós temos batido nessa questão diariamente na Câmara Legislativa, né? Cobrando soluções para as pessoas que estão passando necessidade, estão passando fome, né? E é evidente que quando a pessoa não tem dinheiro para ficar em casa, ela pressiona para voltar, fazer bico, voltar a trabalhar, etc. e tal. E é isso que o Bolsonaro quer, não assistir as pessoas para que elas possam servir como uma ponta de pressão para acabar o isolamento social, né? Então, eu penso que nós estamos vivendo um momento extremamente difícil nesse país, de uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social e uma crise política criada por esse maluco que está governando o Brasil. Muito obrigada. É isso. Muito bom, Arlete, gratidão pela fala. Eu me somo aí a Regina Araújo, ao companheiro Magal, ao Milme, a Tânia, que estiveram se expressando aí na nossa live, agradecendo pela riqueza de dados, pelo brilhantismo da fala.
dizer que Arlete e Chico são assim motivos de orgulho para todo petista do Distrito Federal, e a gente tem sido aí acompanhando toda a atuação intensa que tem feito na disputa cruel que tem sido na Câmara Legislativa para a gente, mesmo nesse cenário dramático, colocar o Distrito Federal ainda num lugar de reconhecimento pela população e nesse enfrentamento, né? Queria saudar o ex-deputado Geraldo Magela, o Gaia, o Demétrio, que puxa aí a lembrança da importância do Fora Bolsonaro nesse momento e do reconhecimento do Sistema Único de Saúde, né, no combate à necropolítica desse governo fascista que nós temos hoje, o Orlando Pontes, que destaca o reconhecimento do SUS, e a gente precisa, é isso que a gente vem buscando, Orlando, não só fortalecer, como já foi trazido aqui pela Arlete, companheiros, a resposta do Sistema Único de Saúde nesse momento de enfrentamento, como também no pós-pandemia, essa disputa da narrativa está posta para a população, né? A gente tem uma visibilidade enorme, a população brasileira parabenizando, batendo palmas para o sistema, para os trabalhadores da saúde, mas a gente precisa discutir, disputar junto da população brasileira o modelo de saúde, a concepção de saúde, para que a gente tenha qualidade de vida e a vida das pessoas reconhecidas no pós-pandemia, né? Por último, saudar, é sempre difícil lembrar de todo mundo que está aqui participando, mas as companheiras do setorial de saúde do Partido do Distrito Federal, históricas também aí na atuação, no trabalho técnico, na militância em defesa do SUS, a Rosângela Camapum e a companheira, minha colega Jacinta Sena. Agora a gente vai escutar nossa colega Giovânia, presidenta do Conselho de Saúde do Distrito Federal. Giovânia. Boa noite a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Agradecer imensamente, Oswaldo, pelo convite. É um prazer e uma honra poder estar aqui nesse momento falando um pouco do controle social na pandemia com pessoas com quem eu não apenas me identifico, mas respeito toda a trajetória na militância do SUS, Eliane, Arlete, o Heleno e o Berger. Falar um pouquinho na condição de presidenta do Conselho do DF, de enfrentar a Covid e estar à frente do controle social, é até um contrassenso de tudo que a gente defendeu ano passado, na nossa 16ª Conferência Nacional de Saúde, 8ª+8, onde, por todo o pós-golpe e os ataques ao SUS, a Emenda Constitucional 95, a gente teve no ano passado que resgatar a 8ª Conferência Nacional, mas já no ano seguinte nos depararmos com o cenário de pandemia. É algo que não imaginávamos, e aí eu vou tentar colocar, acrescentando a tudo que a Arlete já falou do contexto do DF, o papel que o controle social tem desempenhado nesse contexto tão difícil. Imagine falar de controle social que é feito de pessoas juntas, unidas, em mobilização, indo para a rua, indo para as escolas, em um momento que a gente tem que falar em se distanciar e se isolar. Um momento em que nós temos decretos e regras que nos impedem até mesmo de nos encontrarmos, de nos mobilizarmos. É um desafio tremendo e que levou o Conselho de Saúde do Distrito Federal a usar uma estratégia que foi falada aqui pela própria Eliane, pela Arlete também, da importância da intersetorialidade. Então, uma das opções mais estratégicas que fizemos, e a Arlete falou há pouco momento, foi de somar esforços com outras organizações da sociedade, para além daquelas que compõem o controle social, como a Câmara Legislativa, outros órgãos de controle, a OAB, conselhos de classe, e nesse grupo chamado Ação Conjunta contra a Covid, ter a força e a amplitude para o enfrentamento necessário, com uma característica muito peculiar de visitar em loco todas as unidades que hoje prestam o atendimento para a Covid, desde o início, basicamente, dessa pandemia. E esse grupo, ao longo das visitas, tem percebido o quanto faz falta ainda não termos, apesar de tanto tempo dos conselhos de saúde existirem, consolidado o espaço do controle social como espaço de construção verdadeira de uma gestão participativa. Infelizmente,
Nós, embora sejamos órgãos colegiados e deliberativos, muitas vezes as nossas decisões, os nossos encaminhamentos por parte dos gestores não são acolhidos na sua plenitude como uma política de saúde. E isso é visto claramente numa pandemia como essa, quando nós não consolidamos ainda sequer a atenção primária à saúde no Distrito Federal. E isso impacta em podermos observar nas visitas uma série de características que eu vou pontuar conforme o que cada segmento do controle social tem vivido. Por exemplo, para o segmento da gestão, embora devamos reconhecer, como a própria Arlete acertada do Distrito Federal no começo da pandemia, de fechar uma série de atividades econômicas, um plano de enfrentamento com características técnicas que nos trouxeram para o início da pandemia aqui resultados satisfatórios porque nos deram tempo de organizar o sistema. Porém, embora esse grupo que tenha uma capacidade técnica e de planejamento muito eficientes, se veem na dificuldade de enfrentar no planejamento que eles fazem a contramão de tudo que é determinado por decisões políticas equivocadas, inclusive até mesmo contrariando uma decisão do Conselho de Saúde que referenda a importância do isolamento e distanciamento sociais, e a curva nossa é muito clara. Quando até 24 de abril nós tínhamos 1.012 casos confirmados, apesar da testagem naquele momento estar pequena, e a partir dali começa a liberar uma série de atividades econômicas que de 24 de abril a 14 de junho, de 1.012 casos, a nossa curva vai a 22.871 casos. Como é que o gestor técnico da saúde vai colher bons frutos numa pandemia quando as decisões impostas pelos grupos econômicos prevalecem única e exclusivamente uma política genocida, negacionista e anticientífica? É uma situação de completo desrespeito à capacidade técnica. A deputada Arlete falou aqui do quanto a equipe liderada pelo Eduardo Ade tem se debruçado, uma equipe de epidemiologistas, de desenvolver um planejamento e um plano de enfrentamento que cai por terra quando todas as tomadas de decisões econômicas do governador vão nessa contramão. Esse é um desafio que a gestão, por mais técnica que seja, sofre sim ingerências para além da decisão técnica do gestor da saúde. Pelo lado dos trabalhadores, o desafio de exporem a si e aos seus familiares, enfrentando adoecimentos psíquicos, adoecimentos pela própria Covid, e por conta desses adoecimentos e de não termos uma política de saúde do trabalhador bem consolidada, o que ocorre é o déficit, porque não temos um número suficiente para a reposição dos que adoecem, que trazem agora como alternativa a recomposição dessa força de trabalho pelo atalho via IGES, de contratos temporários, de relação de trabalho muito fragilizada, de não ter o tempo necessário para qualificar esses profissionais no sentido de levar a eles uma formação técnica para lidar com o paciente COVID, para lidar com o ambiente de UTI. Então, os trabalhadores também sofrem o mesmo acometimento que, na última instância, reverbera no usuário. O usuário que acredita naquilo que os seus mitos e referenciais apontam como grandes verdades e que são obrigados, por falta de forte política econômica, obrigados a escolher, como já foi falado aqui, entre trabalhar ou passar fome, se expor ou adoecer e até mesmo morrer. E já começamos a pagar o preço com a Ceilândia assumindo o topo das regiões administrativas, com maior número de casos, maior número de adoecimentos, e aí o tempo-resposta para que a capacidade instalada da rede de insumos, de equipamentos e de trabalhadores consiga reverter esse forte impacto do aumento acelerado da curva que ocorre simultaneamente à liberação das atividades econômicas, fica extremamente comprometido e nos coloca, sim, em um alerta amarelo, talvez até perto do vermelho,
Estivemos ontem com a ação conjunta visitando a UPA do Bandeirante, cuja vocação no plano de enfrentamento ficou totalmente direcionada à Covid. São 42 leitos lá preparados para atender Covid. E ontem, no final da manhã, já 38 desses leitos estavam ocupados, com pacientes esperando ser removidos. É claro que reconheço que os dados são muito dinâmicos, mudam toda hora, mas temos visitado todas essas unidades e, a olhos vistos, percebemos os impactos nefastos dos relaxamentos e liberações das diversas atividades econômicas no Distrito Federal. Para não me alongar, quero fechar aqui a minha fala lembrando que, infelizmente, 3 pontos da programação inicial que iria trazer um impacto muito importante para os leitos, que foi habilitar os leitos do Hospital da PM, foram detectadas irregularidades por órgãos de controle e houve um atraso muito grande dessa liberação. Acredito que nos próximos dias poderão somar a nossa capacidade instalada, mas temos ainda um imbróglio muito preocupante do que seria a estratégia de hospitais de campanha. No Complexo da Papuda, até hoje não saiu, demandando do Agarram, bem como na Ceilândia, o hospital que estava previsto de campanha para ser montado lá, que era para ter sido também uma prioridade, teve atrasos também no seu processo licitatório. E nessa pandemia, se você não está com um planejamento em saúde que antecipe a evolução da doença, o resultado, infelizmente, é trágico, porque ele custa a vida de milhares de pessoas, e nesse momento no DF, de pessoas da periferia, negras, mais fragilizadas, desempregadas e com uma condição de vulnerabilidade socioeconômica que ainda não vencemos, e o DF é retrato, sim, de todo o Brasil. Fiquemos alerta, o controle social fará o seu papel dentro de tudo que for possível e cabível, demandando, inclusive, de outros órgãos e outras instâncias de controle. Mais uma vez, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, e passo agora, espero ouvir o Berge para depois conseguirmos trocar ideias com todos que nos assistem. Forte abraço. Obrigado, Giovânia. Viva o controle social, viva a participação popular. Em seu nome também eu saúdo a companheira Dália, aqui do Setorial de Saúde, que é conselheira, companheira Rosalina, também o nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, que tem tido uma atuação brilhante também enquanto controle social nacional, mesmo com todo o cenário que você relatou aí de desrespeito à participação e ao controle social. Um abraço ao Pigato. Você falou por si só, né, mas também trazer a importância do nosso olhar atento e vigilante sobre hoje no cenário do Distrito Federal. Saíram várias denúncias também em relação aos trabalhadores do metrô, que no início, quando o governador Ibanez propôs a quebra do isolamento, disse que ia testar 80% desses profissionais, e até agora 7% foram testados. De 100 testes, 23 trabalhadores do metrô estavam infectados. Trabalhadores que têm contato com 50 mil vidas que circulam em busca do seu ganha-pão cotidianamente, em função da obrigatoriedade de quebrarem o isolamento e irem aos seus locais de trabalho, né? Um cenário preocupante que traz um alerta aí para a nossa deputada e para todos nós para o controle social. Queria dizer para a Giovânia que a gente acompanha a atuação dela desde antes de ser presidente do Conselho, aí um papel incansável na defesa do SUS e na coordenação da conferência. Saiba que esse setorial e o Partido dos Trabalhadores está sempre aberto para você e lhe quer cada vez mais perto. Tá? Gratidão, Giovânia. Vamos passar então para o colega Berge, que será nosso último palestrante, depois a gente abre as falas aí para o povo que deve estar inquieto também, como disse a Arlete, que a gente fica se coçando para contribuir, né? Logo a gente abre aí para as contribuições. Berge, com você. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Agradecer ao PT a iniciativa de realizar um debate dessa importância, responsabilizando aí o nosso coletivo de saúde por essa tarefa. Nesse caso, cumprimento diretamente o Oswaldo, meus colegas e companheiros de luta aqui presentes,
companheira Arlete, Heleno, Giovânia, Eliane, né, vários dos companheiros citados aí já pelo Oswaldo, teremos a oportunidade de conversar. A primeira questão que eu queria levantar, para, na verdade, contextualizar um pouco a nossa conversa, porque os dados e os elementos principais eu acho que já foram colocados, é uma pergunta inicial sobre se o SUS estava ou não preparado para uma pandemia como essa. Não estava. Mas as razões do SUS não estar preparado, e eu começo por aí, ela tem razões muito claras, objetivas, diretas. Do ponto de vista nacional, o SUS estava sendo desmontado. O SUS estava sendo absolutamente desmontado. A partir do golpe de 2016, se vocês pegarem a situação do SUS, com a vinda da emenda constitucional 95, que agora já representaria algo em torno de 30 bilhões perdidos, né? Com a vinda de outras medidas que foram a reforma da Previdência, que foi a retirada de direitos, de pautas e programas essenciais, né? No campo da saúde, da assistência, da previdência social, ou seja, estava sendo desmontado esse Estado. Então, o SUS, evidentemente, não estava preparado. Isso tem reflexo nos estados, nos municípios, naturalmente, porque é uma relação federativa, esse repasse de recursos é fundamental para poder subsidiar. Em Brasília não é diferente. O sistema de saúde, se a gente pegar, nós que tivemos em oportunidades de gestão, qual era o percentual do que se gastava com saúde aqui, vindo do Fundo Constitucional em saúde, e que era dividido entre segurança, saúde e educação, se percebe nitidamente, né, Arlete, o quanto se reduziu nessa proporção o gasto em saúde, vindo do Fundo Nacional. E quando chega no orçamento local, então nem se fala. Ou seja, o processo de privatização e desmonte do Estado e do SUS no âmbito nacional se reproduz aqui também, na precarização, na dificuldade, na não ampliação, na invenção do IGES como protagonista do SUS, na precarização do trabalho, uma série de questões que estão colocadas. Então, não, nós não estávamos preparados para a pandemia. Primeira questão. A segunda nós também não nos antecipamos, já não estando preparados, não nos antecipamos, com algumas exceções. E aí a Arlete tem razão. No caso de Brasília, é uma situação. Aquela primeira medida mais forte permitiu, tipo assim, vamos tentar dar uma arrumada naquilo que se sabia que estava muito ruim, né? No âmbito nacional, como não tinha coordenação interfederativa, e porque estava se disputando objetivamente uma disputa, como foi dito aqui pelo próprio Oswaldo, a narrativa da disputa é uma disputa de poder. Quer dizer, então, o governo se retraz, a história de gripezinha, disso, aquilo, outro, etc, etc, etc. E cabe a quem? Aos governos estaduais, né, e os municípios resolverem a sua situação. Um destaque importante nisso é uma nova reorganização interfederativa, que é, por exemplo, o Consórcio Nordeste, que é algo absolutamente positivo, correto, inédito, ou seja, se no âmbito federal não é feita essa coordenação, no âmbito em favor da vida, em defesa da saúde da população, nós vamos fazer. Essa é a primeira consideração. A segunda, de respeito às questões relacionadas à Fiocruz propriamente dita, como é que se comporta nesse contexto. Vocês já devem ter visto nos últimos dias que agora também nós somos evidências para o bem e para o mal, né? Na medida em que a Fiocruz adota uma série de posicionamentos muito firmes, como foi aquele posicionamento do distanciamento social, numa nota técnica saída pelo observatório que nós temos e montamos no Rio, provocados pelo Ministério Público do Rio, vocês devem ter visto nos últimos 2 dias, vem uma gestora do Ministério da Saúde e vem para cima da Fiocruz de tudo quanto é jeito, já anunciando o quê? Que não pode ter esses esquerdistas e coisas que o valha dentro de uma instituição como a Fiocruz, que vai ter eleição daqui a pouco, etc, etc. Ou seja,
Mas nós não temos preocupação quanto a isso, porque nós temos uma instituição que atua como uma instituição estratégica de Estado, que já enfrentou pandemias, enfrentou ditaduras, enfrentou situações as mais diversas, né? Mas é preciso contextualizar isso, ou seja, quem está fazendo ciência e, ao mesmo tempo, está do lado das populações vulneráveis, está tentando defender democracia, defender uma série de processos de inclusão nesse país, estão sendo criminalizados, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas as que restaram nesse campo, né? Vídeo que foi feito recentemente com a participação social dos conselhos de políticas públicas, né? O Conselho Nacional de Saúde escapou por conta de ser criado por lei, senão estaria dentro daquele decreto, embora tenha tido alguma reação dentro do Supremo, etc, etc. Mas, enfim, o nosso observatório da Covid-19, da Fiocruz, ele trabalha com 4 cenários, e é importante, com 4 eixos, grandes eixos, e é importante dizer de onde vem essa ideia do observatório. Nós estamos inseridos fisicamente em 10 unidades da federação e mais o Distrito Federal. Como é que a gente, então, faz para poder se articular e aproveitar toda a experiência dos pesquisadores, dos institutos, né, de que a gente poderia organizar para colocar à disposição do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. Então, nós montamos esse observatório para, basicamente, trabalhar 4 grandes eixos. Um são os cenários epidemiológicos, o outro são as medidas de controle e organização dos serviços e sistema de saúde. O terceiro grande eixo é a qualidade do cuidado, segurança do paciente e saúde do trabalhador. E o quarto grande eixo, impactos sociais da pandemia. Ou seja, com isso nós pegamos no campo da gestão, pegamos no campo das populações vulneráveis, pegamos os profissionais de saúde, pegamos a totalidade. E, a partir disso, começamos a formular posicionamentos esses que são regra geral, como sendo referência para a instituição, que montou desde cedo o seu protocolo, o seu plano de contingência em relação à pandemia, mas também na articulação com outras instituições, os diversos gestores, os gestores dos diferentes níveis, inclusive do ponto de vista federal, os gestores estaduais, no caso de Brasília especificamente, o GDF, e também os gestores municipais, né? Além daquelas estruturas outras, como eu falei já na questão do consórcio, por exemplo. Bom, diante disso, como é que a gente tem trabalhado, né? A Arlete mencionou já uma questão que eu acho que é importante, sobre os critérios. Quando a gente vai discutir do ponto de vista de se o distanciamento deve prosseguir ou não, está na hora de flexibilizar, qual é a estratégia de saída da pandemia, primeiro é preciso considerar que tem que ser baseado na ciência, não tem outra forma. Então, você ficar abrindo para tentar depois observar se deu certo ou não, isso é de uma heresia, gente. Não pode fazer isso com a saúde humana, né? E bastaria que se ativesse, para que não ocorresse isso, aos critérios que a Organização Mundial de Saúde indica. Evidente que cada território tem as suas particularidades e peculiaridades, mas é necessário que os 3 critérios fundamentais para analisar e dar condições para o gestor na tomada de decisão deveriam ser seguidos, que eram os critérios epidemiológicos, a Arlete já falou em alguns deles, o Heleno também, os critérios relacionados ao sistema de saúde, como é o sistema, se dá conta, se não dá, etc. E os critérios relacionados à vigilância em saúde, que é o que você monitora, que você tem as evidências, etc, etc. E isso tem que andar junto. Uma das questões que nos chega aqui, nós, como Fiocruz,
participamos do comitê científico, a convite, assim como a UNB, participamos do comitê científico do comitê geral, tem o comitê geral do DF, de combate ao coronavírus, e tem um comitê científico. Também nós participamos desse comitê científico. Essa discussão não está posta dentro do comitê científico. Deveria estar, né? Deveria estar. Então, em questões como essa, por exemplo, em relação à vigilância, é preciso observar qual é a força que tem a vigilância hoje no processo decisório. Qual é o peso que tem a vigilância dentro do sistema para poder influir no processo decisório? Nós temos um sistema, inclusive, hoje, que, até onde se sabe, aí eu como observador externo, aí a Giovânia e outros companheiros que são da própria rede, a Arlete, podem mencionar melhor, mas nos tem chegado com muita frequência que há uma insegurança se quem, para além de quem domina a decisão final é um governador, desprovido muitas vezes da própria análise científica, né? Mas se a atenção ou a vigilância comandam esse processo na organização dos serviços nesse momento. Isso é um dado relevante. É um dado relevante, ou seja, é um processo interno que você tem que estar trabalhando e pensando dessa maneira. Então, veja, eu falei dos critérios. Esses critérios é porque eles se baseiam em os três critérios que eu falei, para flexibilizar ou não, deveriam, de forma universal, responder a três perguntas. O primeiro, existem indícios ou evidências de que a pandemia está controlada? Então, vamos aos números. O sistema de saúde tem capacidade de enfrentar o crescimento do número de casos da Covid ou eventual ressurgimento de casos após realizadas as medidas? Porque esse recrudescimento ele não será exatamente da mesma forma. Ele poderá ocorrer, sobretudo nas populações mais vulneráveis, numa situação ainda pior, ainda muito pior. Então, é preciso responder essa questão. E o terceiro é justamente a pergunta do sistema de vigilância. O sistema de vigilância e saúde pode identificar a maioria dos casos e os seus contatos? Temos um sistema, temos uma plataforma, temos um monitoramento organizado disso, etc. Se não temos, fora dos critérios, e se não responde adequadamente a essas perguntas, a discussão sobre flexibilização, reduzir, ou se é lockdown, ou se flexibiliza, etc., ela está posta errada, porque ela está posta a partir de protocolos dos segmentos, né? Mas os protocolos de segmentos interessados nas atividades econômicas, elas têm que estar inseridos dentro entendo eu que deve ser esse o papel do gestor. Né? Nós não somos a autoridade sanitária nesse caso, mas é importante que esses aspectos sejam colocados para poder estar considerado. E objetivamente, isso se dá com o máximo de proteção aos trabalhadores de saúde e dirigidos, né, fundamentalmente, a essas populações vulneráveis. Bom, eu queria fazer também um comentário a propósito de algumas iniciativas que a gente tem adotado aqui. As iniciativas que a gente tem adotado aqui, enquanto Fiocruz Brasília, na linha do que a Fiocruz Nacional tem adotado, que é a organização de uma plataforma de inteligência cooperativa. Essa plataforma de inteligência cooperativa de atenção primária em saúde, chamada PICAPS, é uma plataforma, hoje nós estamos com quase 200 residentes trabalhando lá. Então, pensada inicialmente para subsidiar os residentes de APS, né, no sistema, para poder ter informações adequadas, para terem condições de agir no serviço, etc, etc. Isso evoluiu para que a gente pudesse, numa articulação com a UNB, sobretudo com a sala de situação da UNB e também com a Secretaria de Saúde, via a vigilância, viu, Arlete? Via a vigilância, a gente organizasse um processo
na qual a gente, com essa plataforma de inteligência cooperativa, a gente tivesse todo um conjunto de dados levantados ali, informações, dados, etc., da epidemiologia, etc., e, ao mesmo tempo, mapeamento, para que a gente pudesse, então, ir dando elementos para o processo decisório. Isso está em curso, É uma experiência que eu acho que vale a pena, trago isso nessa nossa discussão aqui do PT, eu acho que vale a pena conhecer, e para que não fique exclusivamente no âmbito da gestão, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos fazendo uma atividade de preparação para os movimentos sociais, para as entidades sindicais, inclusive, etc. Com que objetivo? Um projeto que nós estamos chamando de radar territórios, ou seja, é você organizar, ajudar a organizar esse processo, né? na base. Isso tem muito a ver com o Conselho de Saúde, viu, Giovana? Muito a ver com o Conselho de Saúde, de tal forma em que o processo decisório possa ser democratizado, ou seja, para além do peso que você pode dar aos gestores com os dados e as informações corretas para intervir no processo da decisão, que também a população, de forma organizada, e as entidades e os movimentos diversos possam também influir. Porque nós estamos com essa visão, imaginando que aquele processo isolado, que foi colocado muitas vezes aqui, o governador resolve sozinho isso e estamos conversando. Ele resolve se não tiver pressão sobre ele para que resolva de outra maneira. Então, assim, não é exatamente o papel institucional da Fiocruz isso, mas é uma iniciativa de colaborar. No caso da plataforma, sim. No caso da ação política, aí é uma questão que eu estou trazendo por conta desse fórum, que eu acho que é importante e a gente possa estar utilizando. Para os profissionais da saúde, propriamente dito, nós estamos fazendo um curso de inteligência cooperativa e territorial no enfrentamento da pandemia e das suas consequências. Esse curso ele está aberto, inclusive, às inscrições, e vai até o dia 3 de julho agora. Eu acho que é outra informação importante que eu queria trazer para vocês. E finalizo dizendo uma outra questão mais geral. Nós estamos numa situação, e aí é como cidadão e não como... Não estou falando em nome da instituição Fiocruz, né? Mas que a gente tem que ter cada vez mais claro que nós estamos numa situação em que a gente precisa romper o grau de proteção que o Bolsonaro fez a ele. Qual é o grau de proteção que ele fez? Ele fez uma proteção armada. Uma proteção armada com as Forças Armadas, com parte da polícia, com as milícias nos estados, etc. Ele fez uma proteção econômica com grande capital, para poder assegurar o seu governo, sobretudo com as reformas, as privatizações, etc. Fez uma proteção política com o Centrão, que lhe garante mais de 200 votos, que impede, por sua vez, circunstancialmente, a queda dele por um impeachment, eventualmente. Fez uma proteção de mídia, sobretudo na base dos fake news. Fez uma proteção na base do fanatismo e com grupos fascistas de extrema-direita, etc. Quer dizer, essas proteções, nós temos que agir sobre como romper ou fazer clivagem nessas proteções, né? Essas questões que nós estamos discutindo colocam para a gente tarefas, sobretudo mais ainda para o partido, que colocam tarefas muito fortes, já desenvolvidas, mas para que isso seja efetivamente colocado. E acho que no campo da saúde, e finalizo com isso, é uma oportunidade que a gente tem de fortalecer o SUS como estratégia, né, política nesse processo,
trazer cada vez mais a população para o nosso lado em relação à defesa do sistema, para que, na saída, esperamos que a gente saia com menos brasileiros mortos e, ao mesmo tempo, com o SUS mais fortalecido para enfrentar essa situação nacional que a gente tem do comando do governo federal, com, como disse alguém aí, que eu não classifico como maluco, não. Eu classifico como outra coisa. É pior do que maluco. É pior do que maluco. Ele sabe exatamente o que faz. É isso, pessoal. Fica à disposição. Um abraço. Muito bom, Bege. Viva os 120 anos de Fiocruz completados neste ano. Acho que a fala do Bege trouxe aí um histórico, né, da contribuição e, com certeza, o papel da Fiocruz e da UNB, desse patrimônio que a gente tem aqui no DF, também tem contribuído nesse enfrentamento, né? Eu me sinto muito satisfeito de ser partícipe desse processo enquanto servidor da Fiocruz, relatado por Bege. Hoje a Fiocruz, não só no seu papel histórico da ciência, compondo o comitê científico aí de enfrentamento à Covid, na formulação, na construção de estratégias junto da Secretaria de Saúde, mas também no papel prático, né? Dentro da rede, a Fiocruz Brasília tem um papel preponderante, importante, né? No momento que se tem em torno de 200 residentes multiprofissionais de todas as áreas profissionais da área da saúde em atuação e cumprindo o papel aí no enfrentamento da pandemia, né? E a gente tem somado esforços no sentido de atuar par e passo com as gerências, com as diretorias regionais da atenção básica, para quebrar a timidez que não só o medo que a própria pandemia provoca, como também a própria ineficiência dos próprios protocolos federais, né? O protocolo da atenção básica, ele é extremamente ineficiente, né? Ele só estimula a construção de fluxos diferenciados para os pacientes e acaba negligenciando toda a dimensão, toda a importância que a atenção básica, na sua essência, pode estar tendo no enfrentamento da pandemia, que é a ocupação do território mesmo, né? Que é fazer a prevenção, que é para fazer a educação em saúde, que é onde a gente vai estar desconstruindo essa narrativa negacionista já colocada aqui. E também nesse processo que se inicia, já está em franco vapor, mas está iniciando e aberto a inclusão de todo o educador, não só profissional de saúde, é importante destacar isso, né, BG? É um processo com qualquer cidadão que lá na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro, quer contribuir com esse enfrentamento, pode estar aderindo, que é por meio do Radar Território, está construindo, estimulando a vigilância popular em saúde e a gente construindo um processo de formação de agentes populares de saúde no enfrentamento da Covid-19, né? Estimulando a instalação de comitês populares nas comunidades, muito do que já vem sendo feito espontaneamente aí na resistência das comunidades, mas que precisa ser estimulado, precisa ser fortalecido, porque o momento é muito drástico e se não tiver esse apoio, se não tiver esse estímulo, acaba desestimulando, né? Então, gratidão.